dia. Vamos para o próximo caso aqui. A nossa paciente, a Dona Maria, do leito 3C, 53 anos, casada, 2 filhos, todo mundo lembra, né? E ela esteve numa primeira internação em um outro serviço da cidade, ficou 22 dias lá internada, e lá então foi feito um diagnóstico presumível de tumor primário síndrome central, só que como lá não era o centro de referência para isso, ela foi transferida para outra unidade hospitalar, onde ela ficou mais 62 dias internada. E essa senhora lá, então, ela teve a confirmação de um glioblastoma multiforme, que então é a neoplasia primária de síndrome central, de prognóstico menos favorável. E lá ela foi submetida, então, a uma ressecção parcial da lesão, né? Todo mundo lembra disso. E depois ela veio transferida, então, aqui para o CEPOM para uma possível complementação terapêutica com radioquímio. Ficou um tempo ali com os nossos colegas do Serviço de Oncologia Clínica. O colega avaliou o caso e, frente à situação clínica da paciente e a impossibilidade da ressecção completa da lesão, ele contraindicou a quimioterapia. E ficou de ser avaliado uma possível, talvez, radioterapia no caso. Só que a paciente chegou para nós com um Glasgow de 10 quando internou, estava desnutrida, estava sarcopênica, com uma afasia de expressão e com uma hemiparesia, uma hemiplegia à direita, né? Performance status de em torno de 30%, ou seja, uma paciente totalmente acamada e dependente, né? E estava também em uso de sonda nasointeral, né? Acho que ainda está até o momento no uso de sonda intraoral, não é? Tá. E então, só que o que aconteceu? Nós tivemos uma discussão nossa interna, né, do serviço, né, sobre a utilidade dessa radioterapia, sobre qual seria o benefício dessa radioterapia para essa paciente. Porque a radioterapia também tem os seus efeitos colaterais, né? E a gente sabe que esse tipo de neoplasia, se você não consegue a ressecção completa, o prognóstico é muito ruim, né? Aí foi marcada a reunião? Foi, sim, né? Sim, foi marcado para essa quarta-feira, às 11 horas. Então já aconteceu, então. Quem foi que participou da reunião, então? Paulo, quem mais que foi? Paula, Raquel. A reunião com os familiares? Sim. A conferência familiar, né? Para poder explicar esse negócio da radioterapia? A família quer saber, principalmente o filho, né, que fica, que é o Gabriel, e ele quer saber do que passar para o restante da família, né? Então, uma das coisas que a gente deixou claro também na reunião, que é uma dificuldade de levar ela para a rádio. É uma paciente totalmente acamada, ela agita lá na rádio, ele vai ter que fazer com sedação, então é todo um desconforto para ela também, que está fazendo esse tratamento. Se não vai ter nenhum benefício, acho que tem que realmente colocar na balança, ver se é necessário ou não, né? E os demais familiares, o esposo e a outra filha, eles têm dificuldade de estarem todos os dias, então... Gabriel. Só quem fica sempre aquele filho, né? Sim, Na maior parte do tempo é ele. Na verdade, nós temos que fazer essa reunião com a família para passar para ele a nossa visão da nossa reunião. Nós já fizemos a avaliação, nós já entendemos que a radioterapia não vai ter benefício, para que eles dêem a anuência deles também, para que a paciente continue então só em suporte oncológico exclusivo. A necessidade principal da reunião é essa. Sim, porque é uma demanda deles, né? Eles vieram com essa demanda de radioterapia. Químio rádio, a químio já foi... Sim. Mas então já agendou? Tá confirmadinho, tá? Vai participar. Sim, Jéssica. Eu fiz com a radioterapia ou sem a radioterapia, ia mudar muito o prognóstico dos pacientes? Provavelmente não. Prognóstico desse tipo de neoplasia, quando você consegue fazer a ressecção completa, seguido de radioterapia e quimioterapia, o prognóstico é em torno de sobrevida em torno de 1 ano, 1 ano e meio. Em casos mais favoráveis até 2 anos. Como ela não conseguiu a ressecção completa da lesão, e é um tumor de uma neoplasia de crescimento rápido, crescimento acelerado, a perspectiva para ela, com ou sem radioterapia, não vai modificar o prognóstico dela, até porque o oncologista já resolveu que não vai fazer químio, né?
Só vai E outra agregar. coisa também, assim, químio ou rádio, no caso dessa paciente, não vai reverter a perda neurológica, a perda funcional dela, não vai reverter isso. Ela não vai recuperar da afasia ou da hemiplegia por causa da rádio ou por causa da quimioterapia. Na verdade, o que trouxe ela para o suporte oncológico foi justamente o fato de ela fazer a ressecção apenas parcial do tumor. Ela tirou uma parte do tumor, o restante do tumor continuou no sistema nervoso. E porque a condição clínica dela é muito ruim. Então não tem como ela fazer quimioterapia. Por isso que a radioterapia ela foi pensada somente como uma ajuda, uma tentativa de seguir algum tratamento e não fazer nada. Mas mesmo essa é uma modalidade de tratamento para essa paciente especial. Não vale a pena. Essa performance status também seria performance, exatamente, isso iria agregar toxicidade, performance em 30%, performances abaixo de 50%, não se deve nem iniciar. Como nós estamos vendo aqui com qualidade de vida, que a paciente já tem toda uma perda neurológica estabelecida e que não é reversível, isso é a coisa mais importante. Qualquer tratamento mais agressivo que nós fizéssemos provavelmente agregaria e piora a qualidade de vida. E ela não teria nenhum tipo de ganho naquilo que ela já perdeu. Então, por isso que justifica. Eu tenho acompanhado essa paciente desde que ela chegou na unidade. Então ela estava com alimentação exclusiva por sonda. Ela é acamada, então tem uma dificuldade de avaliar estado nutricional dela, mas só por ver reservas mesmo musculares, a gente consegue ver que é uma paciente extremamente sarcopênica, teve uma depressão importante da musculatura, de tecido adiposo também. Ela está recebendo aporte pleno hoje via sonda, só que a gente iniciou a dieta oral. Apesar dela não conseguir se comunicar plenamente com a gente, ela consegue expressar a vontade de se alimentar. E a gente começou com dieta de teste para ela, com consistência liquidificada, que é para ir sempre orientando o filho como oferecer, os cuidados com o posicionamento da cabeceira, quantidade, respeitando o tempo dessa paciente também se alimentar, que é muito mais lentificado que o normal. E tendo também a noção com relação à sonolência, para evitar o risco de broncoaspiração. Então a gente orientou, a enfermagem também sempre orienta com relação ao risco de broncoaspiração. A fundo pode ajudar nisso, né? Sim, eu fiz a avaliação dessa paciente também, conversei com os familiares sobre estratégias facilitadoras, visto que ela tem uma afasia de expressão, e também fiz a avaliação de deglutição. Ela tem uma disfagia tanto pela sarcopenia quanto pelo comprometimento neurológico dela. E a gente deixou uma dieta líquida completa grossa, né? Junto com a nutricionista e a enfermagem, eu também fiz as orientações quanto aos cuidados com segurança de deglutição para prevenir os riscos de broncoaspiração. Ela tem aceitado bem, assim. Tem. Vocês acham que dá para progredir essa dieta em algum momento? Eu acho que dá. A minha questão é o seguinte, se a gente bater o martelo que essa paciente não vai fazer a radioterapia e ela já expressa esse desejo da via oral, e a sonda está vindo ali como um aporte nutricional para ela, e a gente pensando em qualidade de vida, a minha ideia é que se não for fazer a radioterapia, a gente possa desmamar essa paciente da sonda, fique com a via oral e a gente progrida. Certo, e aí agora, então agora já vamos ter a resposta, porque a reunião já foi feita, né? Então, você, Paulo, me diga uma coisa, como foi a reunião então com a família? A reunião com a família, nós introduzimos o quadro clínico da paciente, né? Explicamos o que é que a paciente tem, de uma forma que a família entendesse bem, eles compreenderam. Eles colocaram as perguntas nos assuntos onde tinham dúvidas e principalmente a parte em que nós colocamos para a família que a paciente, na verdade, não vai ter dano algum com a radioterapia, com o risco, inclusive, de ter uma piora na qualidade de vida que ela já tem agora. Ela vai ter uma piora da performance com uma intervenção que não vai ter benefício nenhum. Eles ficaram em dúvida de algumas coisas, perguntaram bastante, mas acabaram compreendendo que realmente essa é a melhor conduta. Em relação à sonda, tinha mais uma coisa que eu queria lembrar. A paciente ela não tinha demonstrado anteriormente que não queria usar a sonda. Ela não conseguia expressar esse desejo, mas desde que ela está com a via oral, ela demonstra algumas intenções em retirada, apesar de não ter intercorrência com a administração do dieta. Acho que até a Zaira também tem abordado ela em algumas questões sobre eu isso. fiz uma avaliação, inclusive,
da prancha de comunicação alternativa, né? Como a gente trouxe aqui, ela entende, ela compreende, mas no manejo, no uso da sonda, da prancha em si, ela não consegue. Então é melhor deixar que ela se comunique da forma como ela está conseguindo. Tá. E relacionada ao desejo de alimentação por via oral, eu fiz um lançador, né? Uma adaptação do talher dela. Então eu orientei o filho, nós treinamos atividade e a paciente está conseguindo fazer o uso dessa adaptação com concentração de energia, que é importante para que ela mantenha a energia para as atividades com o filho, com a interação com a equipe também, e mantendo a autonomia e independência dessa paciente o máximo possível, que é o desejo dela também, que ela traz, né, que ela expressa, de manter essa autonomia, pelo menos para a alimentação e essa independência. Até com relação a essa autonomia, a gente pensando então na retirada da sonda, mesmo não pensando em melhorar o estado nutricional dela, em ganho de peso, com a via oral eu posso acrescentar suplementação também, pensando só em melhorar a capacidade funcional dela, para que ela consiga ter força para fazer essas pequenas atividades. Sim, ela inclusive tem evoluído um pouco no sentido das atividades manuais. A gente tem feito de forma adaptada, incluindo o cuidador, o familiar junto na atividade. Isso também promove uma maior interação da família, né? Um melhor vínculo. E entendimento também dos procedimentos. Então a família concordou em não fazer a radioterapia? A família Entendeu. concordou com o melhor procedimento, preservar a paciente e ela não vai fazer radioterapia. Ok, então a radioterapia está suspensa, então. Suspensa a radioterapia. E agora, o que nós vamos planejar para essa paciente agora? Então? Vamos tentar progredir a dieta, ver se ela consegue ficar sem a sonda, nas enteral. A possibilidade de alta, para a gente preparar essa família, porque o principal cuidador é o filho. Então Lorena, como é que é a situação da família A para essa alta? família, Possível alta? ela tem uma dificuldade, né, com a maioria das nossas famílias. Mas o filho, ela também manifesta, sim, talvez seja uma permanência curta em casa, mas acho que vale a pena. Serviço Tem social, vontade de ver. sim, tem vontade. Serviço social, ele pode ver o transporte com o município, porque ela precisa de ambulância. Ela é uma paciente acamada, né? Sim. Então a gente já orientou os familiares, porque a gente fez a avaliação pela escala de Braden, e para evitar lesão por pressão, a gente está usando o colchão POR. Então eu acho que é uma paciente que teria condição de ser avaliada pelo PID, pelo Programa de Internação Domiciliar. Onde que ela mora? Ela mora em São José, na colônia Santana. É uma área que abrange, né, o programa. Eu preciso, na verdade, marcar uma visita de avaliação para a gente poder estar vendo os critérios, ver se realmente tem acesso ao carro, à porta, se a gente consegue entrar com uma cadeira de roda, com uma maca, para caso ela volte a internar, a gente precisa estar fazendo esse deslocamento. E seria possível, então, emprestar o BioR para essa família? Sim. Que eu acho que é bem importante. Sim, com certeza. Então eu vou agendar uma nova reunião, mas desse momento só com a equipe do PID, para fazer essa avaliação. Quem vem é a filha, porque o filho também, a filha vai trazer mais situações. Sim. Então vou agendar para essa semana, pode ser? Pode ser. Você já acha que seria interessante ele pedir para a fisioterapia avaliar essa paciente, para ver se consegue sentar no leito? Sim. Nós não tentamos ainda, né, sentá-la, ver se ela consegue sentar no leito. Porque Né? ela está cada vez mais acordada, mais comunicativa do jeito dela. Então acho que Sim, o Glasgow dela melhorou. A Fica gente- difícil fazer uma avaliação pela escala, porque ela tem essa dificuldade para se expressar. Mas eu considero que se nós excluirmos essa dificuldade dessa afasia de expressão, eu daria um Glasgow de 15 para ela agora. Eu Ou acho, seja, doutora, melhorou assim, muito. A gente chegou a avaliar assim, se consegue sentar ou não, a enfermagem dentro na hora da alimentação, né? Mas a gente teve um pouco de dificuldade que ela não consegue segurar tronco ainda. Ah, tá. Então acho que a Físio ia ajudar a gente para quem sabe Vamos fazer uma fazer, então, adaptação, porque se ela Boa puder fazer ideia. isso para a família, eu acho que vai ser Então muito tá, bom. aparecer para a fisioterapia. Aí da medicação. E avaliando a medicação, pois é, estava olhando o que é né? a medicação, olhando a medicação, o uso opioide, ela não tem feito muitas doses de resgate, acho que Não, está com dá dor para, controlada. né, Tá com a com dor dor controlada, dá tá para ir com dor para casa controlada.
com essa mesma dose. Ou com efeito colateral também, a constipação está controlada Constipação também. controlada, em uso dos laxantes que são importantes no uso concomitante com opioide, né? O laxante estimulante, o laxante hiperosmótico. Eu acho que dá para ir E para uma casa. sugestão, se a dor está controlada, né, e ela não está fazendo dose de resgate, será que não seria legal passar para fentanil transdérmico? Já que o filho tem um pouco de dificuldade em compreensão para administrar a medicação, o adesivo acho que seria interessante É que ele uma faça opção ali. importante para o paciente que não tem muita aderência ao medicamento, né? Eu acho que é o caso dela, a gente pode estar pensando. Podemos tentar, já que ela está fazer com a essa dor mudança. controlada, fazendo poucas doses de resgate. Também vamos tentar. Avaliar, interessante, então. porque a gente sabe que a via oral dela é um pouco dificultosa, né? Também tem isso, também tem E a isso. gente não deixaria a analgesia dela ligada à viabilidade dela engolir um tipo de medicação. Seria uma boa ideia. Porque por enquanto nós podemos fazer pela sonda, nós estamos, né, pensando, planejando progredir para a eventual retirada da sonda. Sabendo que pode acontecer dela regredir aí. Exatamente, a qualquer Não tem momento, legal. exatamente, fica A assim. questão que ela se mantém, a gente tem que mantê-la pelo menos uns 3 dias para avaliar Sim, essa com dose, certeza, seria claro. a dose de Fazer valência. o correto. Fazer o correto. Eu sei que daí fica um pouco difícil fazer a avaliação direta com a paciente, mas a psicologia, o que tem assim, da família, de repente alguma coisa? Tem trabalhado com a família, atendido os filhos, sozinhos e em grupo, porque no dia da reunião de família aproveitei para conversar com todos. O menino, que é um jovem, né, que está sendo o cuidador principal na instituição, ele passa a semana toda, tem conversado muito com a família com relação a isso, ele está com uma sobrecarga muito grande. Ele é muito jovem para estar assumindo uma responsabilidade tão grande. Existem questões familiares, como ele está desempregado, foi decidido entre eles que ele é que ficaria com o cuidador principal, mas é importante deixar claro que ele é jovem demais, é uma sobrecarga. Ele está 19 anos. E dentro do hospital, com tudo que está acontecendo, nós tivemos óbito no leito ao lado. E esse menino se assustou, né? Ele fica 24 horas direto dentro do hospital. A gente tem cuidado bastante, tem dado muita atenção e conversado com a família, entendendo que existe um quadro social que quem não está presente está trabalhando para manter essa família, que são pessoas simples, necessitam ter uma questão sua. Sim, sim. O esposo, inclusive, ele é jardineiro. Ele não tem um trabalho que ele possa ser ausentado. É Fixo, né? Só trabalho, recebe pelo trabalho. Eu e a Lorena temos o serviço social, temos feito um trabalho juntas, né? Conversado muitas vezes com essa família, para que a gente possa entender e ajudar da melhor forma quem fica, mas também quem está lá. Porque o esposo fica preocupado e nós nos preocupamos com esse rapaz que está aqui, né? Que também só tem 19 anos. Ele consegue ir para casa no sábado. Isso, foi acordado com a família, o esposo virá no final de semana e o filho vai ficar no final de Ele semana. tem uma folga, esse Sim, rapaz, né? poder recarregar. E aí eu tenho trabalhado com ele, como é que ele está fazendo, o que ele tem aproveitado, o que ele tem feito nesse final de semana, nos finais de semana, porque nós temos percebido ele um pouco mais triste e isso nos chamou a atenção. E um dado interessante assim, que a Raquel está trazendo é que a Lorena trouxe também que ele, a acompanhante do leito ao lado, estava participando do grupo de tabagismo, né? Então ela foi encaminhada para parar de fumar e eles, numa troca de conversa, ela contou ele e ele também se interessou para fazer o tratamento. Então, até o momento ele disse que estava dando certo, estava muito feliz, contente, porque estava conseguindo se manter sem o cigarro. Tem alguma atividade que a terapia ocupacional poderia oferecer, por exemplo, para esse rapaz, esse tipo de acompanhante que fica muito tempo dentro de um hospital? Sim, foi oferecido, mas no momento a necessidade dele maior era de parar de Tá, fumar. certo. Então foi feita abordagem Claro. nesse sentido até o momento e a gente vai avaliando segundo as demandas que ele trouxer. Eu pude também acompanhar a Dona Maria, eu pude perceber de uma forma bem clara 2 momentos distintos dentro do quadro dela.
num primeiro momento, quando ela tinha realmente uma grande esperança, uma grande perspectiva de cura, de tratamento e tal, coisa assim, mas à medida que foi se agravando a doença, ela foi perdendo então toda essa perspectiva. E eu procurei então tratar com ela muita questão da esperança geral, né, que é aquela esperança focada nas questões de eternidade, no que vem do porvir. Eu fiquei admirado nesse momento, porque às vezes ao entrar nesses assuntos, às vezes a pessoa ela é tomada, né, de uma profunda tristeza, uma profunda angústia, mas a gente pode tratar desse aspecto assim. Então ela tem percebido, às vezes até um certo decréscimo, né, na questão de saúde, mas a gente foi tratando essa questão espiritual. Tem em relação ao esposo também, nós podemos perceber que há um vínculo muito especial entre eles, um vínculo muito intenso entre eles, e eu pude então me aproximar dele até para que ele possa estar então cada vez mais junto então da esposa e possa dar aquele suporte, né? Tornar a família mais resiliente, né, diante das adversidades. Eles têm também às vezes até um quadro assim, eu não vou dizer exageradamente nas questões focadas na religião, mas eles têm assim uma certa ascendência religiosa assim. Eu procurei então pegar essa perspectiva também e dar aquele tempo às vezes de oração com eles, compartilhar alguns textos bíblicos com eles e temos procurado dar esse suporte então nesse sentido assim. A equipe acha que a família está aberta então a uma possível alta hospitalar? Podemos começar a trabalhar isso? Começar a trabalhar Com o isso. suporte do PID, eu acho, né? Claro, nesse primeiro momento vai ser no PID, né? Faça contato com o transporte. Ela vai já sem o PID, Vamos depois começar a a gente trabalhar, avalia. então. Primeiro vamos fazer o parecer da fisioterapia, para a fisioterapia então ver, avaliar a paciente, ver o que é possível fazer e nisso a gente vai começando a trabalhar alto. Então. Inclusive eu conversei com os familiares sobre essa questão, né? Que indo para casa, eles vão ter que colaborar em ajudar, porque o filho que está cuidando no hospital, ele não tem como fazer todas as atividades em casa. Claro. Mesmo ele estando desempregado e os outros estando trabalhando. Eles têm que se reorganizar como família. E eles entenderam que precisam fazer um novo contrato entre eles. Certo, Porque então. eles tinham combinado que ele que iria ficar cuidando, né? Mas eles sozinhos não dá conta. Ok, então. Fechado então. O plano está traçado então. Ok, próximo caso.